Bom, agora sim, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu não sabia se eu tava ao vivo ou não, mas agora eu tenho certeza. Agora tá aqui ao vivo. Muito bom dia, todo mundo. Sejam bem-vindos a essa live de hoje. Mais uma terça-feira. E eu tô gostando muito de fazer esses movimentos. E o tema que eu trouxe pra gente falar hoje é liderança do futuro. Então, eu quero contextualizar um pouquinho o pilar de liderança do futuro para a gente poder falar depois de cada tema. Então, bom dia, pessoal, quem tá chegando. Se você tá indo pro trabalho, se você tá dirigindo, se você tá acordando, tá tomando café, começando o seu dia, eu já quero que você coloque aí um aviso que toda terça-feira, entre 7 e 7 e meia, eu vou fazer uma live toda terça-feira sobre um pilar muito importante, que é o pilar de liderança. Só que eu não quero mais falar dessa liderança tradicional que a gente escuta há muito tempo. Então a gente vai falar da liderança do futuro. A gente vai falar de fato do que precisa para ser um líder do futuro. Então quero ver quem tá chegando aí. Diego, Rodrigo, bom dia. Bom dia, gente. Se vocês conhecem alguém que é líder, está em plano de sucessão, tem desejo de se desenvolver nessas competências, encaminhe essa live pela flechinha aqui para as pessoas. E quanto mais gente participar, melhor. Gente, eu tô com essa pontinha vermelha do nariz, eu tô com uma espinha bem aqui, assim, ó. Tô parecendo palhacinha, né? Ou que eu tô gripada. Mas vamos lá. Sempre vou fazer uma live aí de 30 minutinhos, que eu acho que é o tempo suficiente para passar a mensagem, para deixar claro aí quais são os recados, sem muita enrolação, né? Porque de manhã o dia tá começando, a gente tem muita coisa para fazer. Mas eu anotei algumas coisas aqui para falar com vocês hoje. E aí eu quero falar exclusivamente do pilar de liderança do futuro. Então, quando a gente fala do pilar de liderança do futuro, a gente tem 1 milhão de assuntos, né? A gente tem várias ramificações sobre a árvore de liderança. Então, a gente tem vários temas, vários assuntos que vão se abrindo à medida que a gente vai falando sobre isso. Só que eu não consigo entrar em vários assuntos, né, específicos se eu não falar do geral, né? Que é a liderança de hoje, que é a liderança do futuro. A liderança do futuro é hoje. Aquele conceito de chefe e líder, se a gente tivesse que olhar na linha do tempo, dentro de uma ascensão histórica, líder e chefe era assunto da Revolução Industrial, gente, assim, um negócio meio antigo, né? Então já se falou muito sobre chefe e liderança. Acredito sim que tenham alguns segmentos, especialmente no Brasil, que ainda tem uma cultura um pouco mais arcaica, vou dizer assim. E isso não significa que vai dar certo, tá? Quanto mais a gente se abre para liderança e para aprender e para ter novos conceitos, mais as coisas podem ter novos resultados e resultados surpreendentes, né? A internet trouxe aí uma evolução em quantidade de informação e acesso que não dá mais para falar que você não sabe, né? Que você não conhece. Então, para falar de liderança do futuro, a gente tem que falar do que você está fazendo para alcançar esse nível, né? Esse patamar. Então, o líder e chefe já ficou bem para trás, tá? Bem para trás mesmo. Então, a gente tem que pensar qual é o líder de hoje que já tem outras competências, outros níveis de qualificação. Não tem nem 30 dias que eu cheguei da Califórnia, no Vale do Silício. Eu fiquei 1 semana em imersão no Vale do Silício para tendências e inovação, tá? E lá se falou muito sobre o pilar de pessoas, se falou demais sobre a questão de gestão. E, gente, a tecnologia, ela não substitui isso aqui. A tecnologia, ela substitui processo operacional, ela substitui
um trabalho repetitivo. Ela substitui aquilo que você faz, que a gente fazia ou que muitas pessoas fazem sem pensar. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se você tá voltando do seu trabalho exausto, cansado mentalmente, porque você passou o dia respondendo e-mail, tá errado. Porque você não fez aquilo que um líder deve fazer. Se você ficou atrás da sua mesa, só preenchendo planilha, respondendo e-mail o dia inteiro, com uma caixa lotada de 1000, e improdutivo, não tem como. Não tem como mais, né? Graças a Deus a tecnologia vem substituir aquilo que a gente faz de forma manual e operacional. Porque você não pensa. Porque você não consegue exercer ali uma habilidade de pensar diferente, de trazer coisas novas, de disruptura, e isso cansa. Isso cansa muito. Isso dá trabalho. Isso é exaustivo. Imagina você estar numa discussão de um tema onde várias pessoas pensam diferentes e vocês precisam sair com uma solução. É exaustivo, porque a gente tem que considerar todos os pontos de vista, não por opinião, mas por experiência de segmento naquela área, naquela função, para você chegar numa conclusão. Uma máquina não faz isso, né? Uma máquina não vai... Ela pode até receber dados e fazer uma análise que é programada, mas não é uma análise cognitiva. Então, que bom que vem a tecnologia para substituir, né? E em 2015, para vocês terem uma ideia como as coisas vão chegar... Opa, caiu a luz aqui. Para vocês terem ideia como as coisas de fato vão chegar, vai acontecer, em 2015 eu fui numa palestra. 2016. Eu fui numa palestra em São Paulo, onde eu conheci o propósito da Uber. Então eu não sabia que o propósito da Uber era a condução de veículos sem motorista. Achei que o Uber era só um aplicativo que não usasse frota própria. Mas não, né? O objetivo do Uber é esse, é fazer a condução de veículos sem motorista. Então você imagina como resolve o problema da logística. Imagina como resolve o problema de quem dirige de madrugada, de quem... E aí, muita gente começa a pensar, mas as pessoas vão ficar sem emprego. Mas aí vai tirar o emprego de não sei o que. Gente, dirigir um carro é exaustivo e é automático. Uma pessoa que dirige de madrugada, muitas vezes tem que tomar medicação, tem sono, o ser humano não é uma máquina. Então é melhor que uma máquina dirija mesmo o caminhão, e aí essa pessoa possa fazer outras coisas que te remunere, né? Mas aí tem uma escassez, né? As pessoas têm uma mentalidade de escassez. Isso aqui vai acabar. E como é que a gente vai viver? E agora? O que a gente vai fazer? Gente, o mundo se abre quando acontece algumas coisas. O mundo se abre de oportunidades. E é essa mentalidade que está faltando nos lugares, nas empresas, em todos os lugares. Então, quando a gente fala de liderança do futuro, a primeira competência que a gente tem com relação a isso é visão sistêmica, né, das coisas, que a gente chama de visão sistêmica do negócio, quando você está dentro de uma empresa, mas a visão sistêmica das coisas, do mundo, do que vem de novidade, do que você vai fazer com isso, de como que você vai contribuir, do que você vai pensar diferente, de como você vai resolver problema. Então todo mundo quer a cadeira de liderança, mas ninguém quer o ônus. Não, quando eu for líder eu vou resolver esse negócio aí. Não, quando eu sentar na cadeira do meu chefe, eu vou resolver o que ele não consegue resolver pra mim. Quando você sentar nessa cadeira, você vai ver que os problemas que tem ali, os desafios que tem ali, são completamente diferentes dos que você senta hoje. E são muito mais complexos. Então você tem que estar do tamanho dessa cadeira, senão você não vai dar conta. Então, quanto maior é o nível hierárquico, muito maior é a complexidade dos problemas e a responsabilidade da qual você tem que assumir e resolver os problemas. E aí você quer só o bônus. Não, porque o cara ganha não sei quanto. Não, porque o cara tem benefício. Porque o cara tem não sei o que lá. Porque ele tem carro, porque tem isso, porque tem aquilo. Tá, e os pepinos que ele tem que resolver? E as horas que ele fica até mais e mais para tentar pensar em alguma coisa?
E aí a gente começa a confundir o que é ser produtivo com eficiente. Porque eficiência com eficácia, né? Porque você fica ali dando looping no que é automático, fica fazendo reunião atrás de reunião, reunião da reunião, já viu isso? Você entra numa reunião para falar um assunto, você não sai com a solução e depois remarca outra para falar do mesmo assunto. Então, gente, visão sistêmica de negócio, visão sistêmica ampla, né, das coisas, é o mínimo necessário para um líder atual. E tem um mito, né, que é muito interessante, né, um mito que todo mundo ainda perguntam para mim. Mas eu não me sinto líder, Priscila, porque eu não sei fazer tal atividade. Eu não sei executar as atividades do meu time, então eu não me sinto líder deles. Gente, um líder de execução não é líder. Uma pessoa que entra no meio da operação, coloca a mão na massa, porque alguém do time não pode fazer, alguém faltou, não dá. Nossa, mas quem vai resolver? Nossa, mas se a pessoa faltar, quem que vai fazer se não tiver? Você vai resolver como liderança, você não vai enfiar a mão lá e fazer, né? A não ser que seja extremo ou numa situação de exceção, mas não justifica, porque o líder do futuro, ele agrega pessoas, ele desenvolve talentos, ele potencializa conhecimento, ele otimiza processo, ele cria backup e ele precisa entender o negócio de uma forma ampla. Ele pode começar a pegar os detalhes, mas ele não precisa sentar e executar. Isso, inclusive, vai fazer com que ele valorize o profissional que está fazendo isso. Justamente porque ele não consegue fazer, ou ele não deve fazer, né? Então, a gente tem esse mito de achar que eu só posso liderar aquilo que eu sei fazer. Então, tá bom. Então, você pega aí um líder de uma empresa que tem 200 funcionários. Ele lidera os 200. Ele tem que fazer todas as atividades dos 200. É ele que vai colocar a mão lá? Ou ele vai organizar as pessoas, os talentos, a empresa para aquilo ter uma outra dinâmica? Para otimizar as coisas. Ele vai ver de cima. Ele sempre vai ver de cima. Ele nunca vai ver do micro. Aprenda isso. Você não vai olhar o pequeno, você vai olhar o macro. Se você olhar o pedaço, a sua visão é limitada. Se você vê amplo, você consegue ver outras coisas que você não tá vendo. E isso é de cadeira para cadeira. Então, se você não respeitar o tempo de desenvolvimento e não ampliar a sua visão, você vai ficar onde você tá. Então, a liderança do futuro não tem nada a ver com ter que fazer tudo e colocar a mão na massa. Você vai poder organizar os processos, você vai poder envolver gente que sabe, você vai colocar gente que sabe. Mas você não necessariamente vai ter que fazer isso, porque ninguém é super-homem. Não dá pra fazer tudo. Então, para de abraçar o mundo, né? Eu acho que tem essa humildade de quem é líder também, sabe? Não, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que carregar tudo nas costas. Já vi líder que recebe cópia de tudo nos e-mails. Gente, é inacreditável, né? Ele passa o dia checando o e-mail, porque ele pede para ser copiado em tudo. E ele faz o quê? Ele tá ali para checar. Ele vira um checador de coisas. Isso não é liderança. Isso é controle. Duplo controle para ver se as pessoas estão fazendo o que ele acha que tem que fazer. Nenhum líder é dono da verdade. E quando você constrói todo um conhecimento junto com o time, você se torna realmente o líder, porque você não tem que ter todas as respostas. Você tem que criar ambientes que proporcionem a construção de novas perguntas. E é muito difícil fazer isso, porque o chefe quer falar assim, né? Faz isso, faz aquilo. Não sei como fazer isso, faz assim, faz assado. Aí ele acha que tá sendo útil. Ele tá criando dependência total. Dependência total. Então, vocês precisam entender que liderança não tem nada a ver com o que você aprendeu ou com o que você viveu. Eu tive líderes muito bons, assim,
líderes que me inspiraram, que me ajudaram, que me deram caminhos. Tive líderes também que não foram legais e eu usei também isso de exemplo. Eu olhei e falei, não quero fazer isso. Não achei isso legal. Mas também tive líder que foi espetacular, né? Gente, trabalhei muitos anos na Ambev. Então, eu tenho uma escolinha aí bem agressiva. Teve uma situação, vou contar pra vocês o que foi um líder de fato, né? E como as pessoas receberam essa informação. Todo ano a gente tinha metas bem agressivas, né? Todo ano a gente tinha umas metas bem apertadas e a gente tinha que cumprir. A meta valia o quê? Valia dinheiro. Então, assim, valia dinheiro no teu bolso. Não era só seu salário, não. Então, você tinha que correr atrás, fazer acontecer. A sua meta tinha que ser muito bem definida, porque depois ela tinha uma métrica para ser considerada. E aí valia um bom salário para você. E esse meu líder, ele, antes de desenhar as metas, ele chegou pro time dele, eu trabalhava na área de projetos na época. Éramos em 4 pessoas. Não era muita gente, 4 pessoas. Ele chamou nós 4 e falou assim, olha, tá na hora de desenhar as nossas metas, nossos indicadores. Então, antes de eu apresentar qualquer coisa, eu quero que vocês proponham as metas de vocês. Eu quero que vocês escrevam e falem assim, olha, minha meta é essa aqui. Né? Eu me desafio aqui e faço isso. E a gente ficou assim com cara de ué, né? Quando ele foi embora, metade da equipe, que são só 4, metade da equipe achou um absurdo. Falou, como assim? Essa não é a nossa obrigação. A gente tem que receber a meta. Agora a gente tem que desenhar a meta. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Outra metade falou assim, que massa. Que legal a gente ter a oportunidade de desenhar nossa própria meta, nosso próprio desafio. E aí, lógico, levar uma proposta, discutir de igual para igual e chegar numa conclusão junto com o teu líder. Ele te deu a oportunidade de fazer isso. Ele falou assim, se você não quiser apresentar nada, eu vou te colocar. Isso aí você não vai ficar sem, mas eu tô te dando uma chance. Então, olha como as pessoas receberam. Metade do time achou super legal e falou, puta, que massa. A outra metade falou, que absurdo. Porque eu não sabia por onde começar. Não sabia nem se desafiar. Não sabia nem falar assim, o que eu sou capaz de fazer? Aonde eu cheguei e qual que é o gap que eu preciso alcançar para ter um pouco mais? Nem esse cálculo era possível de uma pessoa fazer sozinha. Tava de braço cruzado esperando o chefe mandar, olha, tá aqui sua meta, se vira. Pra você passar o ano inteiro reclamando que você tava com uma meta impossível, que não era fácil de fazer. Então assim, gente, isso aí, esse mimimi a gente vê ainda muito, porque falta autorresponsabilidade. Não é cadeira, é comportamento. É o quanto você se comporta. E isso é liderança, né? E aí lá no Vale do Silício falou-se muito sobre essa questão da tecnologia, né? Da substituição da tecnologia em coisas operacionais. Então, voltando lá ao raciocínio. Então, a gente precisa de pessoas, de líderes, que sejam humanos, né? Que pensem, mas que de forma humanizada, mas que tenham foco em resultado. E que tire das pessoas o melhor delas e realmente busque o potencial, né? Essa coisa do, meu chefe me cobra muito, ele é muito exigente. Ele tá fazendo aquilo que ele acha que você é capaz de fazer, né? E você tem que se mostrar capaz de fazer. Porque você pode muito mais do que você tá fazendo hoje. E se não for alguém para te ajudar, a te empurrar, a te colocar para frente, você vai ficar estacionado. Porque é muito difícil a gente se autodesafiar, né? Tem muitas pessoas que têm natureza disso, mas muita gente tem tendência à acomodação. Por quê? Porque a natureza humana é a acomodação. Lá na época da pré-história, depois que você conseguia a caça, você estacionava. E aí, nossa, agora só vou me mexer quando faltar comida de novo. Então, o nosso estado natural, como ser humano, é o estado de zona de conforto. Se não tem ninguém para te cutucar, meu querido, onde é que você vai chegar? Né? Você tem que parar uma vez por ano para pensar no seu ano novo, porque tem uma época que todo mundo faz uma renovação de votos e pensa no que quer fazer para o ano que vem, mas você no terceira semana, você esquece o que você escreveu na gaveta e é engolido pela rotina, porque de novo a internet está lotada de informação e esse acúmulo de informação faz com que a gente fique atordoado, é muita coisa, então nem a capacidade de filtro a gente tem mais, a gente já tem a noção que o tempo é mais curto, que as coisas são uma avalanche,
que o tempo está passando mais rápido, porque o que aumentou? Foi a informação, foi a quantidade de informação. E se você não sabe filtrar essa quantidade de informação, você entra nesse rodamuinho e você não sabe sair mais. E você fica escravo do automático. E aí o líder vai lá, puxa você e fala, vem aqui, que o seu caminho é aqui. Então, é uma pessoa que te desafia, né? Então, acho que a gente tem que primeiro receber a liderança antes de se tornar um líder. Porque reclamar é muito fácil, muito fácil. E isso não é liderança, não é. Então, a gente precisa desmistificar um pouquinho as coisas que a gente aprendeu. E não é fácil. Não é fácil. Toda sexta-feira eu vou falar sobre um pouquinho de mim, vou falar um pouquinho sobre minha trajetória de trabalho, os meus perrengues e as situações que eu vivi. E essa história que eu acabei de contar de projeto, né, que eu trabalhava em projeto, que a equipe ficou dividida em 2 partes. Eu era a parte que reclamei. Então eu não sou perfeita. Tô longe disso, inclusive fui uma pessoa muito reclamona e fui uma pessoa totalmente egoísta. Hoje eu sou a líder que eu sou porque eu passei por muitas disrupturas. Muitas. Então, é isso que eu quero propor aqui pra vocês. Ou a gente faz uma disruptura para se tornar uma pessoa completamente diferente, porque muito melhor e muito além daquilo que a gente foi um dia, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente viveu, ou a gente vai continuar com a realidade que a gente tem daqui pra pior, porque o tempo só joga contra. Então, assim, desculpa às 7h25 da manhã falar umas coisas dessa pra você. Não queria deixar o seu dia ruim, não. Pelo contrário. Eu quero dizer que é totalmente possível e que só depende de você. Então, líder disruptivo, liderança do futuro, tem a ver com visão sistêmica de negócio, pensar diferente do que você viveu e do que você acreditou e receber a liderança antes de querer dar. Como é que você quer dar uma liderança se você nem receber sabe? Uma das minhas líderes, né, foi ela que me provocou no sentido de carreira. Eu fiz economia na faculdade, gente. Fiz economia. Minha vida poderia ser financeira. É uma coisa que eu detesto. Não gosto de fazer financeiro, planilha. Admiro quem faça. Mas, assim, não é pra mim. E eu me descobri na área de gestão de pessoas. E uma líder chegou pra mim e falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, quero trabalhar com pessoas. Tá, o que mais? Porque aqui é só a sua experiência. Como é que você vai se desenvolver nisso? Aí eu fiquei, como assim? Vou me desenvolver nisso. Eu tinha que me capacitar. Então, assim, não era só eu estar ali gerenciando pessoas. Eu tinha que me capacitar, eu tinha que ir atrás de fazer uma graduação, outra graduação, de fazer um curso de pós-graduação, de fazer qualquer atividade que envolvesse liderança. Porque na minha época não tinha isso aqui. Não tinha o Instagram, não tinha curso online. Eu tinha que ir atrás. Então, assim, ela que me empurrou. Falou, e aí? Você acha que só a sua experiência vai trazer isso? Você tem que ir lá fora, buscar alguma coisa, trazer aqui pra dentro e fazer o negócio acontecer. Então, eu vou contando aos poucos pra vocês essas histórias de como que isso se sucedeu. Mas ninguém nasce líder, não. Esse negócio de, líder nato, isso aí é bobagem. Não tem isso. Ele nasceu... Não, a gente tem uma tendência comportamental, como eu falei na primeira live. Se você não assistiu a primeira live, vai lá no meu feed, que tem lá a live 1 2022. Essa vai ser a 2, tá? Então, eu vou fazer aqui uma organização de temas. Então, a gente tem uma tendência comportamental, sim. Mas a liderança, meu querido e minha querida, a liderança, ela deve ser exercida dentro de cada uma dessas tendências comportamentais. Não tem uma receita de bolo. Mas você pode aprender, você vai aprender. E se você quiser, você vai muito longe. Mas se você sair do lugar, se você ficar aí reclamando, não dá. Então, a liderança do futuro, gente, é isso, tá? Era um pilar que eu queria deixar muito claro pra vocês. E assim, não vou fazer livezinha de boazinha. Ai, nossa, que fofa, super humanizada, né? Eu sou humana, sim, eu tenho meus defeitos, tenho as minhas qualidades. E quando a gente fala de ser humano, a gente tem que ser claro e transparente. E tem coisas que vão entrar em você como uma semente que vai germinando até prosperar uma outra coisa, né? Uma nova planta, uma nova flor que você vai falar, nossa, é isso. E aí você vai estar pronto para mudança. Antes disso, só acolhimento
tem momentos de acolhimento, mas a maioria dos momentos para a liderança é avanço, é disruptura, sabe? É trazer ali uma lapidação para você se tornar uma pessoa cada vez melhor. E isso é uma jornada que é individual e não é fácil, nem simples. Então eu vim ajudar vocês nesse processo porque eu já passei por isso e eu tive muita gente que me ajudou, muita gente mesmo. Tive muita gente que me desafiou, tive muitas situações assim super críticas, mas que eu sobrevivi e me tornei melhor. Se eu olhar pela perspectiva de aprendizado, se eu olhar pela perspectiva de vítima, aí eu não vou para lugar nenhum. Então a gente vai falar muito de protagonismo aqui, né? E essa é a minha proposta aí para essa liderança. Então, se você quer me seguir, se você conhece alguém que pode receber esse conteúdo, manda o aviãozinho dessa live para as pessoas. Toda terça-feira, entre 7 e 7 e meia, eu vou estar aqui para falar dos temas, das ramificações desse pilar. E convide as pessoas. Vou fazer o seguinte, printa essa tela, pega uma cara que eu não tô de careta, tá? Printa essa tela e joga no seu story e me marca que eu reposto no meu stories pra gente acumular cada vez mais pessoas para receber essa informação. Então assim, gente, eu vou trazer tudo que eu faço nas empresas, todo o treinamento que eu levo pra liderança, porque eu fui muito ajudada e eu acho que chegou o momento de eu fazer isso. Então eu quero contar também com vocês que estão aqui. Primeiro agradecer a presença de vocês, muito obrigada. Várias pessoas entrando aqui. Rodrigo, Rich Town, nossa, eu sei quem que é, a gente se encontrou no BNI. Tem alguns nomes aqui que eu não consigo nem ler. O Paulo entrou, Casarão São Vicente, tem alguns fornecedores também, algumas empresas. Muito legal, gente, então obrigada aí pela presença de vocês. Eu sempre vou levar aí meia horinha, que é o tempo para mandar a mensagem. Então printem a tela, me marquem no Stories, eu reposto na minha linha do tempo, no Stories também. E toda terça-feira eu vou estar aqui. Essa live vai ficar salva no meu feed e ela vai ser a número 2. Então eu vou fazer uma sequência de lives na terça-feira de conteúdo e na sexta-feira, que é happy hour, ninguém quer saber mais de trabalho, né, gente? Na sexta-feira, ninguém mais quer falar de trabalho, mas todo mundo trabalha, né? Sexta-feira eu vou fazer um happy hour. Então, toda sexta-feira no happy hour, eu vou contar um pouquinho sobre mim, sobre minha trajetória. O que a gente faz no happy hour, né, gente? A gente toma uma cerveja, toma um drink e começa a falar das coisas, né? Da vida, das situações engraçadas, das coisas que eu passei na empresa, de tudo que me trouxe até aqui. Então, sexta-feira é dia de happy hour e terça-feira é dia de conteúdo. Então, eu espero que vocês acompanhem, que vocês possam comentar, curtir, compartilhar e a gente vai trocando por aqui. Mandem perguntas, depois eu vou mandar lá depois que essa live ficar salva no meu feed, podem colocar as perguntas embaixo nos comentários que eu respondo todas, uma por uma, tá? Podem mandar lá. Excelente dia a todos vocês, muito obrigada, excelente dia para vocês também, uma ótima terça-feira e estamos juntos, bom trabalho.